A Síria tem um novo governo. Depois de mais de 50 anos, o regime da família Assad chega ao fim com a tomada de poder pelos rebeldes, que invadiram a capital Damasco 13 anos após o início da guerra. Bashar al-Assad foge para a Rússia e novo premier fala em transição inclusiva, buscando apoio para reerguer o país junto à comunidade internacional. Acusado de corrupção, Benjamin Netanyahu senta no banco dos réus e se torna o primeiro chefe de Estado da história israelense a passar por julgamento criminal. Você vai ver também, nos Estados Unidos, suspeito de assassinar CEO da United Healthcare é preso, ganha apoio do público americano e reação deixa autoridades frustradas. Meu nome é Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. A ditadura de Bashar al-Assad chegou ao fim nesta semana. O primeiro-ministro da Síria, que estava no cargo desde 2000, deixou o país às pressas, após as forças rebeldes invadirem a capital Damasco. Mas o governo de transição, liderado por Mohamed al-Bashir, é apoiado por um grupo considerado terrorista pelo Ocidente. E o cenário de incertezas pode ficar cada vez maior. Durou mais de 50 anos, mas a ditadura da família Assad terminou na Síria nesta semana. No último dia 8, a entrada de tropas rebeldes na cidade de Damasco marcou a queda do governo de Bashar al-Assad, que estava no poder desde 2000. Ao longo de 5 décadas, o regime, que também foi comandado pelo pai de Bashar al-Assad entre 1971 até a virada do século, foi marcado por uma série de crimes e violações de direitos humanos. Milhares de pessoas foram presas e torturadas ao redor do país. De acordo com a Rede Síria para Direitos Humanos, que monitora a situação, mais de 113 mil pessoas foram detidas nos últimos 13 anos, incluindo 3 mil crianças. Já os levantamentos de organizações internacionais apontam outro dado assustador. Cerca de 150 mil pessoas são consideradas desaparecidas na Síria desde o início do regime. A tensão que existia dentro do país explodiu com o início da Guerra Civil em março de 2011. O conflito colocou frente a frente 4 forças opostas e altamente violentas. De um lado, estavam as tropas oficiais comandadas por Bashar al-Assad, com apoio de países como Rússia e Irã. De outro, as tropas rebeldes lideradas pela oposição com apoio da Turquia, Israel e países do Ocidente. Em terceiro, estavam as tropas autônomas do norte do país, batizadas de Forças Democráticas Sírias. E, por fim, os grupos terroristas como a Al-Qaeda e principalmente o Estado Islâmico. O número de mortes gerado pela guerra é de cerca de 600 mil, além de um alto índice de refugiados internos e externos que ultrapassa a marca dos 13 milhões. Até algumas semanas, o conflito parecia relativamente controlado pelo exército de Bashar al-Assad, que havia reconquistado o controle da maior parte das cidades com o auxílio de tropas estrangeiras. Mas os grupos rebeldes, principalmente na fronteira com a Turquia, se reorganizaram e montaram o contra-ataque fatal. A movimentação se provou incontrolável para o governo em Damasco e o presidente fugiu às pressas para a Rússia, onde está exilado. O poder ficou com os rebeldes, que nomearam Mohamed al-Bashir como primeiro-ministro interino. A expectativa é de que Bashir permaneça no poder até março e que possa convocar eleições no país. A queda do governo de Assad foi comemorada pela população local, que saiu às ruas para festejar o fim do regime. No exterior, a notícia também foi recebida positivamente pela comunidade síria, incluindo a troca de bandeiras na embaixada em Santiago, no Chile. Em entrevista à Jovem Pan News, o cientista político pela Universidade de Harvard e doutor em política internacional, Hussein Kalouti, destacou que os efeitos da troca de regime ainda podem levar tempo para serem analisados. Parte significativa do povo sírio quer um regime democrático, quer o fim de uma ditadura, mas não quer a instalação de um regime de governo autoritário
de caráter fundamentalista e de caráter que subjugue as minorias religiosas. Que força política vai ser capaz de conseguir costurar esse entendimento, tampouco ela ainda foi forjada. O que há na Síria é um momento extremamente volátil, de incerteza e uma disputa entre múltiplos atores internacionais e regionais. O que eu posso dizer? Que todos os atores regionais e internacionais envolvidos na derrocada do regime al-Assad, isto é, Israel, Turquia, Catar e as potências ocidentais, todas elas apoiaram os movimentos armados rebeldes, sem exceção, porque era instrumental derrotar o regime al-Assad, porque isso implicava também na imposição de uma derrota para o Irã e para a Rússia. A mudança de governo não necessariamente significa uma mudança de rumos na longa e rica história da Síria. O grupo rebelde que tomou o poder é representado pelo partido Hayat Tahrir al-Sham, conhecido como HTS. O grupo político e paramilitar tem as origens ligadas à Al-Qaeda e pode intensificar parte da repressão interna com base na lei islâmica. Até hoje, o HTS é considerado uma organização terrorista pela ONU, pelos Estados Unidos e pela União Europeia. A sigla diz ter rompido com o jihadismo e busca credibilidade com governos estrangeiros. Uma das principais preocupações da comunidade internacional envolve as minorias étnicas e religiosas na Síria, como os curdos e os cristãos. Em visita ao Oriente Médio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, reiterou o apoio à transição de governo, mas pediu uma administração inclusiva que inclua toda a população síria. Em gravíssima crise financeira, sem reservas internacionais, o novo primeiro-ministro sírio precisa enviar sinais de mudanças para conseguir derrubar as sanções contra o país e ter acesso a empréstimos. O caminho não é fácil, mas pode ser a única saída para repatriar os refugiados e garantir o acesso a serviços básicos. Existe uma folclórica ideia de que os países do Levante, os países árabes, não conseguem se sustentar economicamente, ou socialmente, ou politicamente, sem o apoio de potências extra-regionais, ou sem o apoio do Ocidente. Isso é falso, até porque muitas daquelas sociedades já foram impérios no passado. Onde a ciência se desenvolveu ali foi levada para a Europa. Então existe uma folclórica ideia de que esses países são incapazes de se organizarem politicamente, socialmente, economicamente, culturalmente, de que tudo precisaria vir da Europa. Isso é falsa narrativa criada para simplesmente perpetuar um domínio estrangeiro sobre a riqueza desses países. É justamente para exercer um modelo de tutela internacional. E isso que pressupõe o colonialismo. Entendeu? Só que hoje é exercido de uma forma mais sofisticada, entendeu? Mas eu não preciso te ocupar, eu preciso te controlar de outra forma, dizendo como é que você tem que se comportar. A Síria tem riquezas, então óbvio que está incrustada num posicionamento estratégico, quer dizer, ali no Mediterrâneo, numa fronteira com a Turquia, Iraque, Jordânia, Israel, Líbano. Portanto, ela está num contexto geográfico que dá a ela uma capacidade enorme de mobilidade comercial, para começar dizendo, fora gás, petróleo, entre outras coisas, entendeu? Diversos outros projetos. Pode ser um polo turístico, entendeu? Importante. Pode ser uma passagem de gás, entendeu? Importante no Mediterrâneo, portuário, entendeu? Então, assim,
é um país que tem imensas potencialidades. O cenário de incertezas pode ter simplesmente trocado um problema pelo outro. E a tensão em um dos países mais importantes do mundo pode estar ainda mais distante do fim. Para falar um pouco mais sobre a crise na Síria, o conflito militar na região, a gente recebe o ex-comandante da Marinha, fundador do canal Arte da Guerra, Robson Farinazzo. Comandante, bom, Fabrício, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Prazer receber você aqui novamente. Prazer é nosso. Vamos dar uma olhadinha já no mapa, então, de como está dividido hoje o território da Síria, porque ele é controlado em diferentes regiões por diferentes grupos. Os rebeldes agora têm uma boa parte do território, conseguiram conquistar uma parte que era do governo de Bashar al-Assad, das tropas oficiais, mas vem ali principalmente da região de fronteira com a Turquia. Ao mesmo tempo, você tem ainda uma boa parte de rebeldes sírios com apoio turco, também uma porção considerável de áreas dominadas pelos curdos, uma zona de controle de conflito, que tem até uma base americana, e também as forças de defesa de Israel, que têm entrado ali pela região das colinas de Golã. Eu já queria começar te perguntando nesse sentido, comandante, porque nessa semana o exército de Israel se movimentou, já atacou alguns pontos estratégicos ali. Foi uma movimentação de Israel para tentar se precaver em relação ao que pode vir a acontecer na Síria? Exatamente, Fabrício. O que acontece? Israel já ocupava as colinas de Golã, que são sírias, desde a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Agora eles querem ampliar essa buffer zone, uma zona de proteção, né? Uma zona onde eles devem colocar tropas aí para que as colinas não sejam ocupadas, para proteger as populações dos vales israelenses adjacentes. E aí a gente está de olho aqui de um país que é palco já há algum tempo de uma guerra muito forte, sangrenta. A gente está falando de mais de 600 mil mortos nos últimos 13 anos. Mas qual que é hoje a capacidade militar real da Síria? Há a possibilidade do grupo rebelde, então, tomar controle de um exército forte ali na região? Não, de forma alguma. O exército sírio, o exército federal sírio, né? Ele se recusou a lutar. Essa é que é a verdade. Ele não queria mais lutar, tanto que o apoio iraniano e russo foi recusado por Assad e agora deve haver uma fusão do exército com a HTS. O que Israel está fazendo, na verdade, é desmilitarizar a Síria, né, para evitar que esse armamento seja usado contra os israelenses no futuro. E esse é um território, então, para a gente ficar bastante de olho, porque a gente tem aqui muitos grupos diferentes. Você acredita que há o risco agora desse conflito interno voltar a esquentar? Ele estava relativamente, podemos dizer assim, adormecido até algumas semanas atrás. Mas há a possibilidade de um enfrentamento interno novamente? Totalmente, Fabrício, porque a questão é que os grupos que estão em operação na Síria representam diversos interesses internacionais que não têm uma convergência. Então, a tendência aí é que haja conflitos. A gente precisa lembrar também que quem acabou ficando de fora da Síria, que foi o Irã, né, retraiu para o Iraque, apoiando algumas forças federais sírias que foram para o Iraque. Esse pessoal pode tentar no futuro retomar o poder. A condição futura da Síria não me parece muito auspiciosa. A gente está diante aqui, comandante, de uma área que chama muita atenção sempre ao redor do mundo, né? Então, basta a gente olhar aqui no mapa, a Síria faz fronteira com o Líbano, faz fronteira com o Iraque, faz fronteira com Israel também. Isso tudo sempre está em evidência quando a gente fala de conflito no Oriente Médio. Agora, você acredita que há a possibilidade desse novo governo sírio ter, de certa maneira, algum alinhamento com grupos terroristas que têm movimentado ali a região, Hamas, Hezbollah, por exemplo, ou isso é carta fora do baralho nesse momento? Fabrício, esse novo regime é o terrorismo. Ele não vai se alinhar com o terrorismo, ele é o ex-ISIS. O ISIS trocou de nome, a marca de fantasia agora é HTS. E eles são inimigos figadais do Hezbollah e do Irã. Mas nós temos que lembrar isso, que quem tomou poder na Síria agora foi o ISIS. O ISIS agora, a Al-Qaeda. A Al-Qaeda agora é dona de um Estado. Então isso a gente tem que ficar bastante de olho. A Al-Qaeda era um grupo que estava também, a gente falava aqui grupos adormecidos, a Al-Qaeda era um grupo, de certa maneira, adormecido no cenário internacional, né? Sim, mas nós temos várias Al-Qaeda hoje em dia. Depois da guerra no Afeganistão, ela explodiu. Hoje você tem Al-Qaeda na Península Arábica, você tem Al-Qaeda na África, você tem Al-Qaeda no norte da África, na Arábia Saudita, em todos os lugares que você pode pensar. O que aconteceu? Ela foi se transformando, a Al-Qaeda virou Al-Nusra e depois agora a HTS.
Mas esses militantes que eram esses militantes que são do HTS, hoje é gente da Al-Qaeda. O Julani, inclusive, né, ele era procurado pelos americanos. Se você procurar na lista de procurados aí do Departamento de Estado americano, o nome dele figura ali. Ele é um procurado internacional. Agora, esse território, a gente falava, Bashar al-Assad era um líder isolado do Ocidente em diversos assuntos. Mas o governo sírio recebeu muito apoio, inclusive de países do Ocidente, atuou ao lado do Ocidente para combater o Estado Islâmico dentro do seu território nos últimos anos, não? Exatamente. Na verdade, o Estado Islâmico ele foi destruído pela Força Aérea da Síria, pelo Exército, pela Força Aérea da Rússia, o Exército Federal da Síria e forças do Irã, do falecido general Qassem Soleimani. Os Estados Unidos fez muito pouco para acabar com o Estado Islâmico e há provas conclusas disso. Inclusive, no Kurdistão, muita gente reclamava que a Força Aérea não bombardeava o ISIS com o empenho necessário. Bom, a gente vai ficar de olho, então, aqui em muitas movimentações ao redor do território sírio. Damasco está ali colado nas colinas de Golã, a cidade de Alepo colado na Turquia, que também está sempre muito de olho nessa região. Comandante, a gente vai continuar contando com o seu auxílio para as próximas cenas que a gente vai ver por aqui, hein? Sempre à disposição, Fabrício. Um grande abraço para todo mundo aqui. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso JP Internacional. Você fica por aqui que a gente vai agora mudar de assunto, mas ainda dentro do Oriente Médio, porque a gente vai passar agora para o Estado de Israel. Por lá, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se tornou, nesta semana, o primeiro premier da história do país a se sentar no banco dos réus. Ele é acusado de corrupção em uma investigação que começou há quase uma década e que pode atrapalhar os rumos políticos israelenses. Reportagem de Bruna Milan. 8 anos após o início das investigações e 4 anos após o indiciamento oficial, Benjamin Netanyahu testemunhou pela primeira vez como acusado de corrupção pela Justiça de Israel. Em pleno terceiro mandato, o primeiro-ministro mais longevo da história israelense também se tornou o primeiro premier do país a receber uma acusação oficial e ir para o banco dos réus. As audiências estavam marcadas para acontecer em Jerusalém, mas foram transferidas para Tel Aviv por questões de segurança. A justiça intimou Netanyahu a comparecer no tribunal pelo menos 3 vezes por semana, em sessões de 6 horas, até que o julgamento seja encerrado, o que ainda não tem data para acontecer. Oficialmente, as acusações contra o premier envolvem pagamento de propina, fraude e quebra de confiança. E pelo menos 3 casos foram citados contra o chefe de Estado israelense. Em um deles, ainda em 2012, Netanyahu é acusado de autorizar decisões regulatórias que favoreceram financeiramente o empresário Saul Elovitch, dono da gigante Bezeq Telecom, em cerca de 500 milhões de dólares. Em troca, o site de notícias Walla, administrado pela empresa, faria uma cobertura considerada positiva do premier e sua esposa Sara. Em outro caso, Netanyahu teria feito um acordo com a empresa responsável pelo jornal impresso Yediot Aharonot para que também recebesse uma cobertura positiva, em troca de favorecer uma legislação que prejudicaria o principal concorrente do grupo. Já no terceiro e último caso, o popular Bibi e a primeira-dama são acusados de terem aceitado mais de 260 mil dólares em artigos de luxo em troca de favores políticos. No julgamento, o primeiro-ministro afirmou que acredita em um mercado livre de opiniões e que a imprensa em Israel é majoritariamente esquerdista, enquanto 2/3 da população se consideram de direita. O premier, que se declarou inocente de todas as acusações, menosprezou o julgamento e disse que não quer controle da imprensa, mas sim diversificar a mídia no país. O inquérito pode ampliar a incerteza política em Israel. O país atravessava um forte momento de instabilidade até o início da guerra contra o Hamas em outubro de 2023, quando o nome de Netanyahu voltou a ganhar força para liderar o país. Mas as acusações e o tempo que o premier deverá passar na corte semanalmente podem fazer com que o chefe de Estado tenha que dividir as atenções entre o fronte militar e o fronte jurídico. Internacionalmente, dá para dizer que a imagem dele está manchada, principalmente, né, se a gente for levar em conta aqueles países que são signatários do Estatuto de Roma.
Internamente, agora, por conta dessas acusações que ele enfrenta, então que são acusações desde o recebimento de presentes de luxo, charuto, champanhe, em troca de favores políticos, além de concessões de benefícios ao magnata das telecomunicações em troca de cobertura favorável, isso acaba, assim, desgastando a imagem dele internamente, em um período no qual ele enfrenta acusações também pelo desempenho dele na guerra, pelo desempenho dele em não conseguir proteger o país como ele deveria. Segundo analistas, um eventual fim da guerra na faixa de Gaza também pode acabar marcando o fim do governo de Benjamin Netanyahu. Experiente, o político passou pelo cargo de primeiro-ministro 3 vezes. A primeira foi entre 1996 e 1999. A segunda, misturando o auge da hegemonia com a queda da popularidade, foi entre 2009 e 2021. Já o terceiro mandato veio no ano seguinte, em 2022, mas já sem a mesma aceitação dos anos anteriores. Além da gestão considerada conturbada na questão envolvendo os conflitos no Oriente Médio, os problemas com a justiça podem abalar ainda mais a imagem de uma das figuras mais importantes da história de Israel. O que a gente tem observado em diversos países polarizados do mundo são as bases eleitorais dos apoiadores defendendo certos políticos, não importa aquilo que eles façam. É algo que a sociedade israelense ela está bastante dividida em relação a isso, né? Então, hoje, aqueles apoiadores do Netanyahu, eles dizem que o que está acontecendo é uma perseguição política por parte daqueles liberais, dos progressistas, que querem, de certa maneira, desestabilizar o governo. Agora, se você pergunta para as pessoas que estão do lado de fora desse julgamento, elas entendem, né, protestando contra o Netanyahu, elas entendem que ele não cumpriu com o seu dever, que ele muitas vezes tentou erodir a democracia do país, tentando enfraquecer o judiciário para controlar de fato essa instituição. Eu vejo que internacionalmente falando, existem sim aqueles líderes que vão apoiá-lo, não importa aquilo que seja feito. O resultado final do julgamento não tem data para ser emitido. Se condenado, Benjamin Netanyahu pode pegar prisão em regime fechado em mais uma ação para entrar para a história. A gente vai agora falar sobre o caso Luigi Mangione, que chamou a atenção do mundo todo nesta semana. O suspeito de assassinar o CEO da operadora de planos de saúde United Healthcare, lá em Nova York, foi preso na Pensilvânia e deve ser julgado pelo crime. Na internet, ele se tornou uma espécie de mártir e uma vaquinha online já arrecadou mais de $40 mil para ajudar na defesa. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor de História Americana na Temple University da Filadélfia, Lucas de Souza Martins. Professor Lucas, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Oi, Fabrício, sempre muito bom falar com você e com todos os colegas aqui da FAN. Professor, dá pra gente dizer que esse caso, pela forma como Luigi Mangione tem recebido apoio, mostra uma certa insatisfação da sociedade americana, da população, principalmente no que diz respeito à falta de um sistema de saúde universal no país? Pois é, Fabrício, e você coloca muito bem que é uma discussão que já existe há muito tempo nos Estados Unidos, que é exatamente a inexistência de um sistema público de saúde. Ao contrário, por exemplo, de países como o Canadá, a própria Inglaterra e até mesmo o Brasil, com um sistema único de saúde, existem possibilidades de que o cidadão possa ser atendido de forma gratuita, sem custos. E nos Estados Unidos é diferente. As pessoas precisam estar vinculadas a um emprego, a uma companhia, ou precisam pagar custos, né, para serem atendidos em hospitais. E muitas vezes pessoas, cidadãos que não têm acesso a certos recursos, precisam até vender os seus empreendimentos, suas casas, carros, todas as suas posses, né, para que um parente, uma pessoa próxima possa receber tratamento. Ou seja, estamos diante de uma situação de que o sintoma de uma sociedade que não possui acesso, que não possui um sistema público de saúde, volta a discutir novamente a existência de um lobby que é muito forte no Congresso, que impede qualquer discussão, qualquer possibilidade de que se desenvolva um sistema público de saúde aqui nos Estados Unidos.
Agora, o Luigi Mangione está preso aí no estado da Pensilvânia. Ele deve ser extraditado para o estado de Nova York, onde o crime aconteceu. Mas há uma preocupação das autoridades por conta da forma justamente dessa reação do público consideravelmente favorável ao suspeito. Você acredita que isso pode ser, de repente, o estopim para uma revolta maior? Eu não digo aqui nem necessariamente de mais mortes, mas de uma série de protestos, de algum tipo de pressão contra o governo para mudar de alguma maneira o sistema de saúde americano? É possível dizer que sim, Fabrício. Afinal, esta é uma discussão, é um anseio de uma população que precisa, que tem esta demanda por um sistema de saúde mais estruturado por parte do governo federal. E é uma discussão que muitas vezes não ocorre muito, né, no cenário da imprensa americana, até por conta, como eu já coloquei, do forte lobby destas grandes empresas de seguros de saúde que colocam ali os seus lobistas no Congresso americano, na Casa Branca, e que impedem qualquer reforma nesse sentido. Agora sim, nós teremos um clamor popular que vai, sem dúvida nenhuma, movimentar os próximos anos o governo de Donald Trump. Nós teremos sim na pauta política e social dos Estados Unidos a reestruturação do sistema de saúde. A gente conversou com o professor de História Americana na Temple University da Filadélfia, Lucas de Souza Martins. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no JP Internacional mais uma vez. Obrigado, ótima semana a todos vocês. A gente segue falando de Estados Unidos. O presidente eleito norte-americano, Donald Trump, foi escolhido Pessoa do Ano pela revista Time nesta semana. A gente confere na reportagem de Lívia Zanolini. Foi a segunda vez na história em que Donald Trump recebeu o título de Pessoa do Ano. A primeira veio em 2016, data da primeira eleição do republicano. Segundo a Time, a escolha de Trump foi feita por ter liderado um retorno de proporções históricas, além de conduzir um realinhamento político único em uma geração, remodelar a presidência americana e alterar o papel dos Estados Unidos no mundo. O editor-chefe da revista, o Sam Jacobs, destacou o ressurgimento do populismo, o aumento da desconfiança nas instituições e a chamada erosão da crença nos valores liberais. A notícia foi comemorada por Donald Trump durante a abertura do pregão da Bolsa de Nova York, ao lado da esposa Melania e do futuro vice J.D. Vance. Revista Time, receber essa honraria pela segunda vez, eu acho que agora é ainda melhor. Nós fizemos um bom trabalho, tivemos um bom primeiro mandato, mesmo com muito tumulto causado desnecessariamente. Mas a imprensa está mais calma agora. Eles gostam mais da gente agora, eu acho. Se não gostarem, vamos ter que enfrentá-los novamente e eu não quero fazer isso. Mas quero agradecer à Revista Time. Estive na capa deles muitas vezes. Não sei quem tem o recorde, mas provavelmente só posso falar bem de 25% das capas. A edição da revista traz uma entrevista com o futuro presidente americano na sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida. Na conversa, Trump criticou o uso ucraniano de mísseis americanos em território russo e também falou sobre a futura política de vacinação do país, com a nomeação de Robert Kennedy como secretário de saúde. Desde 1927, a Time destaca a personalidade que mais influenciou o ano, seja positiva ou negativamente. O método da escolha não é divulgado pela publicação. Ao longo da história, 14 presidentes americanos foram nomeados, incluindo o atual chefe da Casa Branca, Joe Biden, e a candidata derrotada nas eleições, Kamala Harris. Só em 2024, além de vencer as eleições, Donald Trump sobreviveu a 2 tentativas de assassinato e foi condenado criminalmente por fraude empresarial em Nova York. Já em novembro, ele foi eleito presidente pela segunda vez com mais de 77 milhões de votos. O Jovem Pan Internacional dessa semana vai ficando por aqui. O ano está quase acabando, mas a gente ainda tem muita notícia para contar. E vamos seguir acompanhando tudo o que acontece ao redor do mundo. Nosso próximo encontro é no sábado que vem. E claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.